Paz do Senhor a todos. Pode ficar sentado. A palavra de Deus, Isaías, capítulo 41, a partir do verso 21, diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, as vossas firmes convicções, e vocês vão ver, vocês vão saber, vocês vão entender que quem fez tudo isso foi o Senhor, o Santo de Israel. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para a gente bater um papo sobre ciência, sobre Deus nessa história, ou sobre aquilo que a gente vê nas faculdades e que se chocam completamente com a nossa crença, com aquilo que a gente tem como verdade. Que a gente aproveite esses momentos para a gente conversar um pouco, em nome de Jesus. Pois bem, eu sou o Tom, né? E tenho há alguns anos, não tão distante quanto o Júnior, trabalhado e estado na universidade, mas há algum tempo já a gente trabalha com ciência. Eu sou físico de formação e trabalho na parte de evolução terrestre e tal, umas coisas meio malucas, mas a gente não precisa entrar nisso agora, senão a galera vai começar a sair e aí perde toda a graça, né? Enfim, a nossa ideia é falar um pouco sobre Deus e ciência. Quer dizer, no primeiro momento a gente pode pensar, né, nesse conceito aí de Deus versus ciência, né? A ideia de uma coisa versus a outra dá a ideia de luta, de briga, né? Um contra o outro. Então, pensando melhor, eu falei, não, acho que o ideal é que a gente mude esse tema. Acho que não está funcionando. A gente mude para Deus e ciência, associe agora uma coisa a outra. Porque pelo que a gente viu agora no texto de Isaías, fica claro que quem fez todas as coisas e quem desenvolve todas as coisas é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é Ele que estabelece leis e regras. Por isso a ciência, inevitavelmente, ela está ligada a Deus, ela não é uma coisa separada de Deus. O grande problema, o grande dilema está aí, na luta entre fé e ciência, e não entre Deus e ciência. Porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que foge das concepções normais, né? Quando eu falo de fé, eu não estou muito preocupado em provar, eu não estou muito preocupado em demonstrar, eu não estou muito preocupado em experimentar. Quando eu falo de ciência, ao contrário, a ciência ela é embasada na experimentação, ela é embasada na comprovação. Por isso, a gente tem que começar dizendo aqui, a nossa ideia de conversa hoje é que a gente possa discutir um pouco do que a ciência secular diz em comparação com aquilo que nós acreditamos. E o nosso objetivo é que você tenha a capacidade de pelo menos argumentar quando alguém te questionar. Que você não baixe a cabeça e fale assim, eu não tinha pensado nisso, eu não sei como é que é isso. E agora aquele negócio que o pastor falou lá há 10 anos, o pastor Edson, né, explicou pra gente lá, ensinou pra gente durante 10 anos, não vale mais, porque o meu professor que tem doutorado falou que não é assim, então eu tenho que acreditar no meu professor que tem doutorado, porque ele é mais sabido do que o pastor Edson. A ideia é que a gente comece a defender a nossa fé e a gente tenha condição pelo menos de argumentar. É claro que você vai precisar de muito mais, você vai precisar ler um pouco mais, estudar um pouco mais, mas aqui a gente quer dar para você pelo menos algum argumento, para que você não já de cara se assuste e já desista da batalha que você tem que enfrentar. Aqui nós temos uma questão, fé versus ciência, aí sim é uma coisa contra a outra. E aí eu também preciso te dizer logo de cara que se você veio aqui com a expectativa de sair daqui conseguindo provar que Deus existe ou que Deus criou, infelizmente você vai sair daqui desapontado. Porque cientificamente a gente não vai conseguir provar a existência de Deus. Cientificamente a gente não vai conseguir provar que Ele fez as coisas. Porque Deus está acima da ciência. Deus é superior à ciência. Deus não se submete a experimentações. E de verdade, no fundo ele não está nem aí para isso. Porque
Porque se ele tivesse aí para isso, quando ele escreveu o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele começava a explicar biologicamente, cientificamente, como ele estava fazendo tudo. Mas ele não está nem aí, cara. Ele gasta um capítulo para explicar para a gente, ó, fiz isso no primeiro dia, fiz isso no segundo, fiz isso no terceiro. Acredite em mim, porque a minha razão, a razão de eu escrever a Bíblia não é ensinar ciência, a razão de escrever a Bíblia é salvar você do mundo. É só isso. Deus não se preocupa em se entender cientificamente. Então, infelizmente, eu não vou provar para você que Deus existe através da ciência. Mas também a ciência não pode provar o contrário. Ela não pode provar que Deus não existe. Pela mesma razão. No entanto, a gente pode sim olhar para o que indica, quais são os indicativos, quais são as descobertas científicas, quais são os argumentos usados. Isso sim, argumentos, descobertas, ciência de maneira em geral, tudo isso aponta, indica muito mais a necessidade de um Deus Criador, Todo-Poderoso, do que as coisas terem surgido ao acaso, espontaneamente. Isso a gente vai ver aqui na nossa conversa. Tá legal? Então, fique tranquilo, não se assuste. E assim, quem me conhece um pouco já sabe que eu sou meio maluco, meio brincalhão, então não se assuste com alguma coisa que eu disser ou alguma coisa que eu fizer. Tudo bem? Vamos lá. Para começar, eu uso dois textos aí de Johannes Kepler e James Joule. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses caras. Alguém já ouviu falar neles? Nunca ouviu Kepler? Kepler está associado à parada de movimento do planeta, né? Órbitas planetárias. É um cara lá de 1500, 1600. Esse cara foi muito importante. Ele é um dos cientistas mais respeitados até hoje. As leis dele, as 3 leis de movimentação planetária continuam valendo até hoje. E ele vai dizer isso aí, ó, o mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todas elas se encaixam. A percepção desse cara, como um grande cientista, é de que é impossível desvencilhar Deus do homem e da natureza. É impossível desvencilhar. James Joule, em contrapartida, ele vai dizer o seguinte, ó, após conhecer um pouco, né, após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus, o próximo passo que a gente tem que dar é conhecer alguma coisa dos seus atributos de sabedoria, poder e bondade evidenciados pelas suas obras pessoais. James Joule, ou o Joule, né, que a gente conhece mais como Joule. Joule é o cara responsável pela termodinâmica. Quem fez colegial também já ouviu, talvez Kepler menos, mas Joule com certeza, né? Tem a ver com o negócio de temperatura, calor, energia, esse cara aí, James Joule. E aí ele vai usar, ele também é um cientista extremamente conhecido e até hoje respeitado, tá entre os maiores cientistas até hoje. Inclusive uma das suas leis é colocada como a mais importante da física, que é a segunda lei da termodinâmica. Pois bem, esses dois caras, eles eram cientistas e eles eram cristãos. Diferente de Albert Einstein, por exemplo, Albert Einstein ele acreditava em Deus, mas ele era panteísta, ele era um cara que acreditava que Deus fazia parte da natureza. Deus integrava a natureza é Deus, Deus é a natureza. Esses caras não, esses caras compreendem Jesus e Deus como Senhor, como Salvador, como alguém responsável pela criação. Eu trago eles e não começo com um texto bíblico para mostrar que a ideia atual de que cientista não deve acreditar em Deus, ou um cientista que acredita em Deus é um falso cientista, isso não tem o menor sentido. Isso é uma cosmovisão errada, isso é um negócio que está errado. Isso não tem sentido, porque esses caras, os maiores, e só para citar dois, mas tem um monte mais, os maiores que nós tivemos até hoje, esses caras acreditavam num Deus pessoal, num Deus criador, num Deus todo-poderoso. E a gente não precisa ter medo de continuar acreditando nisso. Às vezes a gente se sente acuado pela universidade, pelos colegas, pelo ambiente que a gente está, porque aqui a maioria das pessoas não acredita em Deus, então se eu falar em Deus aqui, estou ferrado, vou tomar porrada de todo lado. Meu, não se preocupa com isso. A gente não tem que se preocupar com isso. Tá legal? Agora, o negócio está devagar, eu acho que está longe demais, né, para ele.
esse lance que eu disse de não acreditar que um cientista sério vai aceitar Deus como Salvador, como Criador das coisas, ele está associado a uma cosmovisão. Né? Então, o que é cosmovisão? Em que ou em quem você acredita que está ali? As escolhas que você faz, as atitudes e propostas, os seus alvos, o seu estilo de vida, tudo isso, ele depende da sua cosmovisão. É a sua cosmovisão que vai dizer o que é verdade e o que é absoluto. É a sua cosmovisão que vai aceitar alguma coisa como verdade ou alguma coisa como absoluto. Para um argumento natural da ciência, está ali um exemplo, um argumento natural da ciência secular é dizer o seguinte: um morto ressuscitar, uma pessoa ressurgir depois de morto, isso é impossível, porque isso vai contra as leis da natureza. Bem, para nós isso está muito bem estabelecido. Alguém ressuscitar é impossível? Para nós, sim. Para a ciência, sim. Para o nosso Deus, não. Isso vai contra as leis da natureza? Vai. Isso vai contra o que a ciência espera? Sim. Mas isso não vai contra ao poder associado ao Deus que nós acreditamos. Para a gente acreditar que alguém pode ressuscitar pela ação de Deus é uma verdade e é um absoluto. Para quem não quer acreditar nisso, ou para quem não tem fé em Deus, para quem não coloca Deus no meio da sua história, infelizmente isso é impossível, isso não faz sentido. Ok, continuando. Aperta para mim aí, que tá difícil. Obrigado. Uma coisa importante que a gente precisa saber é isso aí, ó. Nada que é digno. O Lord Tennyson, ele é um cara importante na ciência, ele vai dar essa informação para a gente. Nada que é digno de prova pode ser provado e também não pode ser refutado. Então seja sábio, apegue-se sempre ao lado mais ensolarado da dúvida. O que eu tiro dessa frase de Tennyson? O que eu tiro é o seguinte: já disse, nós não vamos conseguir provar cientificamente que Deus não existe. Também não vamos conseguir provar cientificamente que Deus existe. No entanto, todos os argumentos, todas as provas, tudo aquilo que a gente vem conhecendo e descobrindo, apontam para a necessidade de um Deus todo-poderoso. Logo, esse lado, o lado de acreditar em Deus, o lado de crer que Deus é poderoso e que Ele fez todas as coisas, esse é o lado mais ensolarado da dúvida. Se as pessoas duvidam, ok, mas o que está um pouco mais claro? O que está sendo indicado? O que está sendo mostrado? Está sendo mostrado que Deus é Criador, que Deus é poderoso. Então vai para esse lado que você vai sofrer menos. Não que você não vá sofrer de questionamentos, não que você não vá sofrer de dúvidas, não que você não vai sofrer de afrontas, claro que vai sofrer. Mas fica na sua, fica tranquilo. Segue naquilo que você crê. Segue na esperança que vem à sua mente através de Deus, através de Jesus Cristo. Pois bem, o que para a gente é importante nessa história é o que está ao lado. Argumentar, e aí a gente está aqui num momento de argumentação, né? Argumentar não converte ninguém. Às vezes você vai se deparar com pessoas nessa história toda, por isso que está para começar, nessa história toda que independentemente do que você mostrar, independentemente do que você disser, independentemente do que você provar, não muda nada para ela. Ela vai continuar se dizendo não crente. Ela vai continuar dizendo que é impossível acreditar em Deus. Logo, ela jamais será convertida. Os seus argumentos não a converterão. Elas podem, aí é o que eu coloco embaixo, elas podem até convencer. Mas convencer não é converter. Por isso, apegue-se ao lado mais ensolarado da dúvida. Fique associado àquilo que você acredita de verdade. Fique ligado naquilo que a gente tem como Bíblia. O que a gente tem de verdadeiro e de absoluto. É nisso que a gente tem que se apegar. Pois bem, vai para frente. Por favor. Aí, nessa parte, eu não vou nem perder muito tempo, mas a questão importante aí é aquilo que eu disse inicialmente.
Deus não tem interesse em ser provado por ninguém. Às vezes a gente vai tentar fortalecer a nossa defesa de fé, fortalecer aquilo que a gente tem para argumentar com as pessoas que não acreditam em Deus, mas às vezes a gente está perdendo tempo, porque de verdade Deus não se importa com isso. A gente tem que saber defender a nossa fé? Temos. A gente tem que ter consciência do que acreditamos, em quem acreditamos? Sim. Mas não fique preocupado em saber se Deus se interessa em ser provado. Se Deus se preocupa em ser provado. Isso é uma coisa que para Ele tem muito menos relevância do que a gente pensa. Pois bem, vamos lá. Só para que você entenda, e a gente comece a caminhar, o lance da criação. Poema. Poema. Já ouviram essa palavra aí ou não? Poema. Tem alguma palavra que se parece com isso? Vocês conhecem? Vai aí então, por favor. Então tá aí, ó. Não, amor, ela vai fazer. A palavra poema, ela é a raiz da palavra poema. E sabe o que significa poema? Alguém sabe? Esqueceu? Puxa vida, eu vou te ajudar. Sexta-feira o professor falou. Quer dizer, não prestou atenção na aula direito, né? Mas vamos lá, por favor. Olha aí. Poema e poema significam criação. É a mesma palavra que aparece em Efésios 2:10, no original. Porque fomos feitos por Deus, criados através de Jesus Cristo. O que eu quero te dizer com isso? Pra gente, por isso que está ali para começar, para a gente ir se deslumbrando com essa história. Quando você escreve, alguém já escreveu poema aqui? Nossa, ela está com saudade dessa época. Já escreveu poema, você ou ele? Ele nunca, Ok, poema. Já escreveu poema? Quem mais já escreveu poema? Você? E menos, nada, né? Vamos falar, algum homem já escreveu poema aqui? Opa lá, ó. Como é? João? Ah, João, você tá na minha mente, cara. Você entrou na minha cabeça. O João já escreveu poema. Quem mais? Algum homem aqui? Você? Vocês não têm cara de romântico, cara. Fala sério. Já escreveram? Você trouxe sua esposa? Aí escreveu com a esposa. Puxa vida, vai sofrer hoje, hein, irmão? Mas vamos lá. Os caras, qual é o seu nome? Denilson todo estiloso, usando um fone e tal, pá. Ele já escreveu poema, não tem cara de que escreve poema, mas ele já escreveu. Quando Denilson escreve um poema, em que você pensa, Denilson? Assim, ó, eu vou fazer o seguinte, não vou pedir, eu não estou perguntando em quem você pensa, para não dar nenhum problema. Mas você pensa em alguma coisa? Tudo depende. Tá, mas você escreveu poema para alguém ou sobre a natureza, coisa assim? Mais sobre a natureza, já aliviando, vamos lá. Então, quando você escreve sobre a natureza, o que você pensa na hora que está escrevendo sobre a natureza? Coisas boas. Animais, árvores, flores. Esse Denilson é um cara diferente. Você tem namorada, Denilson? Depois vocês ficam aí reclamando que não tem homem decente, romântico. O cara tá aí, ó, na seca, esperando alguém. E ninguém ajuda o cara. Olha, Denilson, desculpa aí, cara. Mas tá aí, ó, cara bonito, bem apresentável, faz poema. Vamos entender esse negócio. O bonito aqui, brincadeiras à parte com o Denilson, né, cara? O bonito aqui é a gente pensar que quando você faz um poema, seja para alguém ou observando a natureza, seja o que for, você sempre pensa em coisas boas. Se você escreve para sua esposa, para sua namorada, ou para o seu esposo, para o seu namorado, você sempre vai escrever pensando no quê? Nas melhores coisas que ele tem. Você nunca vai escrever assim, ai, seu chulé é tão legal. Não, coisa ruim você não vai escrever. Nenhum defeito vai aparecer no poema.
Nenhum defeito. Só aparecerão as coisas boas, só aparecerão as coisas interessantes, só aparecerão as boas notícias. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber que quando Deus fazia a cada um de nós, quando Deus fazia cada flor bonita que o Denilson descreve, cada árvore, cada animal, olha, estou me sentindo agora, parece que agora, ó, Denilson, ficou mais, né? Quando Deus faz as coisas, quando Ele cria as coisas, Ele está fazendo isso como um poema, e aí Ele vem e diz para a gente assim: vocês foram feitos, mas vocês não foram feitos de qualquer maneira, vocês não foram feitos ali na pressa de fazer um boneco de barro, você foi feito como um poema. A cada momento que eu organizava você, a cada momento que eu esculpia o seu corpo, eu fazia isso como se eu estivesse fazendo um poema. A gente olha para isso e inevitavelmente a gente precisa começar a refletir que quando Deus faz todas as coisas, Ele faz por razões específicas e com um desejo imenso de demonstrar o seu amor por nós. Todas as coisas criadas foram feitas para nós, para a sua criação, para o homem e a mulher que você é. Para de se olhar no espelho e falar assim: nossa, como eu sou feio, como eu sou feia, como isso aqui é um defeito meu. Porque quando Deus fez você, Ele fez desse jeito, como se fosse um poema. Se aceite. Se aceite. Tudo bem? Mas isso aqui não é palestra de autoajuda. Vamos continuar. Vai lá. Por isso aqui, nessa conversa nossa de maneira geral, eu vou tentar ser muito breve, o mais breve possível. Eu vou tentar ser muito breve, acompanhando assim várias áreas da ciência: filosofia, matemática, física, química, rapidamente citar algumas coisas. E eu preciso começar com filosofia, porque filosofia é o que define o que a gente acredita. É a filosofia que define esse conceito de verdade absoluto. A questão é: verdades absolutos ainda existem? Verdade absoluta é algo que faz parte do nosso dia a dia? É algo que faz sentido hoje para a gente? Verdade e absoluto? Se a gente olhar para o nosso dia a dia hoje, lógico, né? Para o nosso dia a dia, existe uma frase que diz assim: cada cabeça, uma... Vamos participar? Cada cabeça, uma sentença. O que significa isso? Que o que é certo para Damares, é isso mesmo, né? Essa versão eu sou péssimo, não. Para Damares, não é necessariamente certo para mim. Ah, então beleza, Damares ela é puritana, meu. Ela, nada a ver, mano. Casar aí, virgem, besteira, nada a ver. Na cabeça dela, isso é verdade. Na minha, não precisa ser. Isso é o que está na frase: cada cabeça uma sentença. A gente vive hoje num mundo de relativismos. Ah, não é tão pecado assim. A mão ali vai, tudo bem, não tem problema. Depois não pode, mas até ali pode. Esse comportamento lá na universidade pode, mas só até certo ponto. Passou uma linha, já não pode mais. A gente fica brincando com esse negócio de verdade e absoluto. Hoje, o conceito de verdade absoluto não existe mais para a maioria da sociedade. O louco é que essa ideia não é nova, essa ideia está lá, ó, Juízes 17, 6 e 21, 25. Olha o que diz o texto: cada um fazia o que lhe parecia certo. Há 3.000 anos atrás já era assim. Cada um fazia o que bem pensava. Ah, é certo para mim? É. Ah, então se para você não é, problema é seu. Para mim é. Então está tudo bem. O conceito de verdade absoluto já não existia tanto tempo atrás e continua e cada vez se fortalece mais. E hoje é
Realidade total. E a gente precisa brigar com esse negócio. Porque verdade e absoluto continuam existindo. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é imutável. O que Ele expressa como verdade, para nós, não muda. Independentemente do que as pessoas pensam. O que é absoluto através da sua palavra, não muda. Independentemente do que as pessoas pensam. Pois bem, vamos lá. O conceito de verdade absoluto, ele é abandonado pela ideia do relativismo. Tudo é relativo, nada é absoluto. Essa é uma frase científica, inclusive. E o conceito de relativismo, ele entra de maneira tão forte, mas tão forte na sociedade, que ele vem primeiro pela ideia lá, Kant, quando ele escreve sobre esse lance de absoluto, verdade e absoluto, ele vem e joga essa frase pra gente, e isso entra pela filosofia, e isso vai para a ciência de maneira geral. E inclusive entra na teologia, é por isso que eu disse, o que é pecado para um, não é pecado para outro. É relativo. Depende de como você acredita, depende de como você interpreta. Esse lance de absolutos e de verdade não existe mais. A pergunta é essa, a afirmação é essa, tudo é relativo, nada é absoluto. Essa frase, ela vem pra gente batendo todo dia. E aí, você pode ter certeza, você já ouviu essa lá na sua escola, na sua universidade. Se você não ouviu, você vai ouvir. Aí eu te dou uma dica. Se alguém te disser um dia que tudo é relativo, nada é absoluto, o que você faz? O que você diria para ela? Para essa pessoa? Eu vou pro fundão aqui. Cada cabeça uma sentença. Mas essa é a ideia do relativo, né? Mas e se alguém disser... Qual é o seu nome? Gerson, se alguém chegasse para você e falasse assim, ô Gerson, tudo é relativo, nada é absoluto, o que você diz para ela? Se ela tem fé. Maravilha. Então a sua base para responder que verdades e absolutos continuam existindo é a fé. Ok. O que mais? O que você diria para ela? Aqui, vai pro fundão. O que você diria para ela? Você é? Maurício. Tem alguma coisa que você diria, Maurício? Se ela tem certeza do que ela falou. Por quê? Nem tudo é relativo, nem tudo... Tem certeza? Tudo tem uma direção só. Mas não é isso que a frase diz. E? Por isso que você perguntaria para ela. Maurício, né? Maurício, olha a resposta do Maurício. Como Gerson dizer sobre a fé dele, falar sobre a fé dele para essa pessoa, infelizmente, Gerson, não vai ter peso nenhum. Ela vai falar assim, fé, nada a ver, meu. Isso aí está ultrapassado. Acreditar na Bíblia, Deus, anjo, o que é isso? Ele vai dizer isso, infelizmente. Pode falar. Perfeito. A fé não é para se provar, exatamente. Mas para a pessoa, a frase dela vai continuar valendo. Porque, já que a fé não se prova, então eu continuo com a ideia de que tudo é relativo, nada é absoluto. Sacou? A resposta mais legal da gente dar para uma pessoa que nos afirma isso é a resposta que o Maurício deu. Que na verdade não é uma resposta, é uma pergunta. Tem certeza? Se alguém disser tudo é relativo, nada é absoluto, você pergunta para ela assim, você tem certeza? Porque na hora que você fizer isso, ele está quebrado. Porque se ele disser sim, ele quebrou a ideia que absolutos não existem. Porque se ele disser sim, ele está dizendo que a resposta dele é absoluta. Já era. Ele se arrebenta. Se ele disser não, ele também está dizendo que a resposta dele é um absoluto. Então o que você faz quando você se depara com alguém que vem com essa afirmação, se dizendo, não, eu li Kant. Quando eu li Kant, olha, cara, incrível, cara, eu vou te dizer um negócio. Tudo é relativo, nada é absoluto. Incrível, cara, isso mudou minha mente. Nossa, isso abriu, agora eu sei. Cara, joga pra ele, tem certeza. Deixa o cara se lascar, se ferrar.
Começa aí, na boa, sem sacanear. Já começa ali, tem certeza? E espera a resposta dele. A própria resposta dele te ajudará a continuar a conversa posteriormente. Por quê? Porque a continuidade da conversa está nisso aí, ó. A ideia de relativismo, na ciência, ela se fortalece quando aparece esse carinha aí, Albert Einstein, falando sobre relatividade. E aí a ideia de Kant, de que, olha, nada é absoluto, tudo é relativo, se fortalece cientificamente, que ele falou assim, tá vendo, ó, já tinha dito lá atrás, olha o Einstein, comprovou que tudo é relativo, que existe um lance de relatividade. E o lance de relatividade existe? Claro que existe, é provado cientificamente? É. Já foi tentado milhares de vezes ser negado? Sim. Conseguiram? Não. Então a teoria da relatividade é verdade, funciona. Funciona. Mas tem um detalhe, quando Einstein fala de relatividade, ele fala de relatividade ou de variações em relação à realidade que envolvam massa de um corpo e tempo. Só isso. Porque ele vai dizer o seguinte, se eu tiver uma velocidade, a massa e o tempo dependem da velocidade, são relativos à velocidade. Se eu estiver próximo à velocidade da luz, então o tempo vai passar mais devagar. Se eu estiver próximo à velocidade da luz, a massa de um corpo, o peso de um corpo aumenta. Ok. Mas tem um detalhe. A teoria da relatividade, ela é baseada em um absoluto. Olha o que diz lá. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema, em qualquer lugar. O que Einstein está dizendo é o seguinte, olha, a relatividade funciona? Funciona. Com base em quê? Com base na velocidade da luz. Mas como assim velocidade da luz? Não, tem a ver com tempo, tem a ver com massa. Ok. Então isso quer dizer que tudo é relativo, tudo pode ser como eu quero e está tudo bem? Não. A teoria dele é embasada em um absoluto. O absoluto é, a velocidade da luz é sempre a mesma, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época. Isso é um absoluto. As pessoas, infelizmente, pegam a ideia da relatividade e usam isso para dizer, confirmar a ideia de Kant, que nada é absoluto, tudo é relativo. E infelizmente eles estão falhando feio, porque a teoria dele é baseada em um absoluto. Ok? Pois bem, agora a gente continua. Esse conceito de verdade e absoluto, ele está muito baseado na informação. Ou seja, naquilo que eu conheço. Por isso a gente pode fazer duas perguntas. Vamos lá. Não foi, amor? Tá devagar, hein? Vou te mandar embora na próxima. Aí, é a minha mulher que está lá em cima, tá? Hoje eu não vou nem falar muito dela, porque nas palestras eu sempre sacaneio ela. Hoje eu não. Olha aí, duas perguntas. O nosso conceito de verdade está baseado em informação. A primeira pergunta é, quantos anos você tem? Quem quer me dizer a idade? 18. Como é seu nome? Pedro. Pedro está aqui discretamente com a camisa. Muito discreto. Pedro. O Pedro está me dizendo que ele tem 18 anos. Tem certeza? Absoluta. Prove para mim. Vou pegar o RG. O RG é uma prova. Nossa, você foi profundo. O Pedro falou assim, que o RG é um referencial dos 365 dias. Muito bonito, muito bonito. Mas vamos aqui, Pedro, 18 anos. Ele disse que pode provar que tem 18 anos pelo RG. Isso faz sentido para você também ou não? Sim ou não? Tem um monte de gente que não acredita, eu tô falando. Eu acredito. Ó, o Pedro está dizendo que pelo RG ele prova. Tá, mas vamos supor, a galera aqui não está acreditando não. O seu RG não vale. Vamos supor que você falsificou ontem para entrar numa festa, uma balada, 18 anos e tal. Né? Depois você conversa com o pastor Edson lá. A questão é a seguinte, o seu documento não vale. Me dá mais alguma prova de que você tem 18 anos. Qualquer prova. Qualquer. Não, CPF não vale, é documento igual. Você pode ter falsificado os dois, ter um amigo legal aí e tal. Você não tem outra coisa assim. Uma testemunha, você tem testemunha que você tem 18 anos? Sua mãe, cadê sua mãe? Sua mãe, qual que é seu nome? Lorelei. Lorelei.
Lorelei. A Lorelei está ali, ó. Você é a mãe do Pedro, Lorelei. Ele tem 18 anos? Tem certeza? A Lorelei é testemunha de que o Pedro tem 18 anos. Então, ok, vamos acreditar que o Pedro tem 18 anos? Como que a gente acredita que o Pedro tem 18 anos? Vai lá, amor. A nossa prova de que ele tem realmente 18 anos está baseada em quê? Em documentos ou em testemunhas. Tudo bem, meu, se o documento a gente não acredita, porque hoje se falsifica e tal, beleza, mas a mãe dele tá ali. Se fosse o pai, a gente falava assim, pai erra, tá, esquece. A mãe não esquece. Até porque tá aí, aguentando 18 anos e tal. Ela sabe que sofre. A mãe é a prova, é a testemunha necessária para comprovar que o Pedro tem realmente 18 anos. Mas a gente pode fazer uma outra pergunta agora. Vai lá. O sol está brilhando? Maravilha! Cara do céu! Você tá ligado? Um dia eu quero ser assim, cara. Como que é seu nome? Massal. O Massal, ele arrebentou aqui com a galera agora. Eu perguntei assim, o sol está brilhando? Aí ele falou assim, está, lógico. Mas assim, porque tem as nuvens e tal, tem uma questão de angulação, não consigo ver. A questão é, tem alguém que vai duvidar do Massal? Só para saber, se tiver alguém, se levante, eu quero provas, como o Massal diz. Agora, sério, todo mundo acha que o sol está brilhando? Tá tranquilo ou não? Não, depois dessa aí eu acredito, né, cara? Bem que não tiver escuro, tá brilhando, cara. Agora. Hã? Não, ele falou que tem. Tem certeza o Massal que tá brilhando? Certeza absoluta o Massal tem. A questão é, tem alguém que acha que não está brilhando? Todo mundo acredita no Massal. Então vamos ferrar com todo mundo agora? Olha lá, a resposta certa não seria sim. Seria não sei. Mas como assim? Mas não sei não é resposta. Né? Igual quando a mãe fala pro filho assim, você não vai. Aí ela fala assim, por quê? Aí a mãe fala assim, porque sim. Aí porque sim é a resposta. Pode que é, porque sim. Ou, não sei, pode parecer não ser resposta, mas é. Sabe por quê? Massal tá certo, tem um negócio de nuvem, tem um negócio de ângulo, é verdade. Mas tem um outro detalhe. Tudo que a gente vê do céu, tudo, é passado. Quando você, Denilson escreve lá assim, ai amor, essa estrela é pra você. A mina vai falar assim, agora, nossa, Denilson me ganhou, escreveu da estrela pra mim. Na boa, se ele escrever isso, é mentiroso, não tem nada de estrela. Por quê? Porque tudo que a gente vê no céu é passado. A estrela mais próxima de nós é o Sol, ok? Mas o Sol ele está a 150 milhões de quilômetros de distância da gente. 150 milhões de quilômetros. Tá? Não é longe, né? Do ponto de vista de astronomia. 150 milhões de quilômetros. O Massal já deu uma dica ali, já falou da velocidade da luz, uma parada ali e tal, 300 milhões de quilômetros por segundo e tal. Quando a luz sai do Sol, ela tem que percorrer, mesmo sendo tão rápida assim, ela tem que percorrer 150 milhões de quilômetros. Ou seja, para que a luz do Sol chegue até nós, ela demora quase 8 minutos. Então quer dizer que o que eu estou vendo agora, supondo que não tivesse nuvem, né? O ângulo, passa, parado. Mas se o Sol estivesse lá fora agora, o que eu estou vendo, o que eu estaria vendo, é o passado. Ou seja, a luz que saiu de lá há 8 minutos atrás. Se o Sol apagar agora, nós só vamos saber daqui a 8 minutos. Por isso a pergunta, olha só, o Sol está brilhando? O termo está, o verbo está no presente. Logo, nesse momento, o Sol está brilhando? Não sei. Ele pode ter apagado. Deu para entender a parada? Então, quando você fala lá da estrela, também você está dizendo coisas do passado. A estrela, tirando o Sol, mais próximo da gente, é a Alfa Centauro. Ela está a 4 anos-luz daqui.
Ou seja, a luz que saiu dela lá, para chegar na gente, demora 4 anos. Ou seja, se ela apagou há 4 anos atrás, nós só vamos saber agora. E se ela apagar agora, a gente só vai saber daqui 4 anos. Logo, Denilson, use a lua, que está mais próximo, vai ter alguns segundos e tal. Mas ainda leva um tempo, né? Mas a estrela, a gente só está vivendo do passado. Tá bom? É um negócio muito legal, muito louco, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas a verdade é isso aí, ó. Verdade absoluta está associada à informação. Então, sabemos que o Pedro tem 18 anos, por causa do documento dele, por causa da testemunha da mãe dele. Mas com relação ao sol, eu não sei, não dá para saber. Porque isso, para responder isso, me falta informação. Ok? Vamos lá. Olha só, o lance de verdade absoluta agora embasado no que eu acredito. Em que ou em quem eu acredito, está baseado na minha cosmovisão. Então eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Olha aí. Eu nem perguntei nada. Já está começando a dar rolo. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual desses times é o melhor? Vamos lá. Eu vou começar mais de longe. O Santos. Tem alguém que acha que é o Santos? Só o pastor Edson, mais um nome. Que isso? Santos? Tá bom, vai. Não, eu vou respeitar a opinião de vocês. Santos, ok. Santos. Para essas pessoas, 2 ou 3, o Santos é o melhor time dos 4. É lógico, né? Ele falou com absoluto. Palmeiras, alguém? Palmeiras? Palmeiras mais uns 3 ou 4. Né? São Paulo. Ouvi até um glória ali. Corinthians. Que droga, né? Agora então vamos lá. Veja, eu sei que eu tô aqui perto de Itaquerão, não tô perto aqui, cara. Eu não posso falar mal do Corinthians aqui, senão dá rolo. Tá bom. Então vamos lá, então vamos aos fatos. Santos só ganha Paulista. Não é não? Palmeiras tem brasileiro, tem Libertadores, tem Mundial. 51 nem tinha futebol. Mas vamos considerar o pré-histórico mundial, 51. Bola na quadrada. Não tem documento, nem testemunha, nada. Tá todo mundo morto já. Virou fóssil. Já era. Corinthians tem o quê? Tem um mundial e meio. Mais ou menos. Porque tem aquele mundial que deram pra ele, falaram que era mundial e tal, uma copinha ali que teve. O São Paulo. 3 Libertadores. 3 mundiais. Logo, não há dúvida, o melhor time é o São Paulo. Baseado em fatos. Centenário? O que é centenário? O centenário é aquela meio mundial, o meio mundial. Qual é o centenário? O Paulista não tem pouco, é verdade. Não, pera. Qual que é seu nome, irmão? Qual que é seu nome? Faustus. Bem romano, Faustus. Faustus, quantos títulos mundiais o Corinthians tem? 2. Vamos fazer uma coisa cristã aqui. O Corinthians tem 2 mundiais? Você vai responder com fé em Deus? Ok. E o São Paulo? Demora. Quantos mundiais o São Paulo tem? Segunda situação. Bom, pastor Edson, ele é dessa igreja? Não, Fausto é dessa igreja?
noite, o senhor devia conversar com ele depois na sua salinha. Esse menino está precisando de Deus, ele está precisando de Deus. Enfim. Irmão Fausto está querendo usar documento aqui. Tá certo. A questão é, olha só como é interessante isso. Todos nós. Tem alguém que torce pro São Caetano, alguma coisa aqui? Não, né? Mas olha só. Qualquer um de nós vamos argumentar com base naquilo que a gente acredita. O santista, tadinho, ele vai argumentar com uma força tão grande que o Santos é o melhor desse e cara, pra ele tá certo. Pro palmeirense, pro corintiano, pro São Paulo também. Então veja, em que ou em quem a gente acredita depende da nossa cosmovisão, da nossa escolha. O que a gente tem vivido atualmente é, na ciência, as pessoas têm escolhido não acreditar em Deus. As pessoas têm escolhido tirar Deus da história. Mas isso é só uma escolha. Isso não é uma verdade. Isso não é um fato. Isso não é embasado na realidade. É por isso que a gente tem que estar atento e firmado nas nossas convicções. A gente tem que estar atento e firmado naquilo que a gente acredita. Pode ir, amor. É por isso que dentro da filosofia, o que eu coloco são esses dois textos, rapidamente, o texto do Geisler e do Turek. Eles vão dizer ali, ó, o texto do Geisler e do Turek, ele pode ser resumido da seguinte forma. Olha, se você não quiser acreditar em Deus, todas as provas vão ser poucas para você. No entanto, se você quiser acreditar em Deus, qualquer prova é suficiente para a sua fé se estabelecer. O que a Ellen White, a nossa prima, diz aí, ela diz, e de novo, ó, eu estou dizendo isso aqui sem ser pejorativo. É prima, na boa, tranquilo. O que a Ellen White diz é um negócio muito importante. Olha o que ela diz, ó. Todos os que buscam ganchos em que pendurar as suas dúvidas, encontrá-los-ão. Ou seja, se você estiver conversando com alguém, se você argumentar, se você mostrar, se você provar, se você mostrar tudo, e ela quiser continuar com dúvida, ela vai arrumar mais uma para você. Ela vai arrumar mais um questionamento para você. Ela vai continuar justificando a não crença em nada. Isso é o que a filosofia nos diz. Por isso, eu tenho que te dizer, se apegue ao lado mais ensolarado da dúvida. Olhe para os argumentos mais suscetíveis, mais importantes, mais relevantes. Olhe para isso. Não caia no papo do seu professor de cara. Eu sou professor universitário. Eu estou lá todo dia. Ah, você tem doutorado, pós-doutorado, e daí? Não é porque tem doutorado, tem pós-doutorado, que ele pode questionar a sua fé. E não é porque ele questiona a sua fé que você tem que acreditar no questionamento dele. Porque a gente, de novo, cai no erro de pensar assim, o que o pastor Edson me ensinou lá, ou que a tia do Djap me ensinou, que eu aprendi, ensinava lá. Pô, o máximo que o pastor Edson tem é teologia. Mas quando se trata de fé, quando se trata de falar de Deus, você não precisa nem ter primeiro grau. Quantas pessoas analfabetas serviram para fortalecer a sua fé? Posso ouvir um amém? Amém. Não interessa qual é a formação da pessoa. Não vá acreditando nela, não vá abandonando a sua fé só porque o seu professor disse. Às vezes a gente larga 20 anos de crença, 20 anos de Bíblia Sagrada, a gente abandona nos primeiros 6 meses de faculdade. Porque o meu professor de biologia, de filosofia, de física, disse que esse negócio de acreditar em Deus não tem nada a ver. Que, criar o mundo em 6 dias, que absurdo. Arca de Noé, você acredita? Cara, isso é conto de fada, cara. Então você acredita na fada do dente. É isso que eles dizem pra gente. E às vezes a gente fala assim, tá bom, já que foi ele que disse, então eu acredito, e aí agora eu vou brigar com o meu pastor, vou brigar com a minha tia da Djap, vou duvidar com meu pai e minha mãe me ensinou. Porque eu dou atenção
ao que alguém lá fora disse que é contra a palavra na primeira vez. Tem que ter mais firmeza. Tem que estar pregado na rocha. Tem que estar alicerçado na verdade. Porque verdades absolutas existem. E verdade absoluta está aqui. Está aqui. Tá bom? Então vamos em frente. Vai lá, mano. Um pouquinho de física, química e biologia. Olha os textos aí de Salmo 104. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das tuas criaturas. Venham e vejam, olha o convite de Davi, né? Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes suas obras em favor dos homens. Lembra do poema? Em favor dos homens. Quando a gente entende a complexidade do funcionamento da Terra e do universo, nosso sistema solar como um todo, a gente começa a entender que Deus fez todas as coisas para o homem, em favor do homem. Tudo que Deus fez, Ele fez com o objetivo de que hoje existisse vida na Terra. Se a gente se afastar 2% dessa distância do Sol, 150 milhões de quilômetros, se a gente se afastar 2%, vida na Terra é impossível. Se a gente se aproximar 5%, vida na Terra é impossível. Quando você olha para a Lua, e você fala assim, nossa, que Lua grande, que bonito, e você compara a Lua do nosso sistema, do nosso planeta, com a Lua de outros planetas, do nosso sistema solar. Lá em Júpiter, Saturno tem 18, 20, 15, 100 luas. E todas muito pequenininhas em relação ao próprio planeta. A nossa Lua é muito grande, ela é quase 1/3 do tamanho da Terra. Aí você fala assim, nossa, por que essa Lua é tão grande? A resposta está que se a Lua não tivesse o tamanho que tem, e nem não tivesse a distância que está, a água na Terra seria impossível. Por quê? Porque a água na Terra não se movimentaria. Estamos aqui perto do litoral, maré, já ouviram falar desse negócio de maré? Quem possibilita a movimentação de maré é a Lua. E o Sol também, mas principalmente a Lua. É por isso que quando você tem uma Lua cheia, quando essa Lua está mais próxima da Terra, você tem marés mais altas. A verdade é que se eu não tivesse a Lua do tamanho que tem, na distância que tem, na gravidade que exerce sobre a Terra, a água da Terra simplesmente apodreceria. Detalhes, complexidade. Outra função da Lua, já viu que ela é toda cheia de buracos? Por quê? Porque o que vem para bater na Terra, em vez de bater na Terra, bate na Lua. É um escudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer saber uma coisa a mais? A gente tem lá Sol, Mercúrio, Vênus, Mercúrio, Marte e Terra. Quer dizer, Terra, Marte. Aí a gente tem o quê? Depois de Marte, um cinturão de asteroides lá, um negócio cheio de pedra grande, muito grande. Depois dessas pedras a gente tem os planetas grandões, né? Saturno, Júpiter, os bitelões. Aí você fala assim, nossa, por que será? Por que do nosso lado não tem um grandão? Aí eu te explico, por quê? Porque se você olhar para o cinturão de asteroides, aqueles asteroides, aquele monte de pedra rodando, que nem maluco lá, se esses planetas grandões estivessem do lado de cá, do nosso lado, as pedras seriam atraídas para o nosso lado. Mas Deus cuidadosamente coloca eles do lado de lá. Porque todo asteroide que se movimenta naquele cinturão, se ele se desgarra daquele ambiente de movimento, ele não vai para o lado da Terra, ele vai para o outro lado. Proteção. Quando você vê uma aurora boreal, já viram a aurora boreal? Aquele negócio, aquelas luzes bonitas e tal, que acontece nos polos. Você fala assim, nossa, que coisa linda. Aquilo é proteção de Deus. Além de ser muito bonito, o Denilson fazer poema, esse é bom. A aurora, esse mata qualquer uma. Escreve a aurora. Além de ser muito bonito, a aurora é uma proteção, porque sabe como acontece a aurora? Quando o Sol solta radiação com muita força para a gente, essa radiação vem em direção à Terra.
E aí, nós temos no centro da Terra um monte de ferro, níquel, um monte de material ferroso, e esse negócio está em movimento o tempo todo. Esse movimento desse material ferroso dentro da Terra o tempo todo gera ao nosso redor um campo magnético. Olha aqui, um campo de força. Né? Não é coisa de super-herói, né? Um campo de força, volta da Terra. E esse campo magnético, o que ele faz com as partículas que vêm do Sol? Ele pega as partículas que vêm do Sol, prende elas no que a gente chama de garrafa magnética e leva para os polos. E aí lá nos polos, onde eu tenho uma região muito mais fria, uma região muito menos ativa, lá nos polos, aí sim essas partículas entram na atmosfera. E quando entram na atmosfera, luzes. Se nós não tivéssemos o campo magnético que a Terra tem, nós seríamos cozidos pelo Sol. Sem falar da atmosfera, tá? Só o campo magnético, a falta dele já nos faria ser cozidos pelo Sol. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes que diz respeito à atmosfera. Se eu tivesse um pouquinho dessa molécula ou menos dessa molécula, o que ia acontecer? A verdade é que Deus fez cada coisa como se fosse um poema, para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso é complexidade, e a ciência não consegue explicar a complexidade. É por isso que esse é o lado mais ensolarado da dúvida. Tudo aponta para a ideia de que se isso aqui fosse por acaso, seria impossível. Mas, se a gente acreditar que alguém super poderoso criou com um objetivo, isso é possível. Tranquilo? Isso está na física, na química, na biologia. Outros exemplos aí, ó. Olha aí que coisa maluca aí, ó. Tem 5 exemplos. 6 exemplos. Tá vendo o da bundinha ali? O vagalume. Você achou que era o quê? Uma abelha. A abelha é do lado, né? Esse é um vagalume. Aqui em São Paulo dá para ver vagalume ou não? Já viram vagalume? Já viram? É difícil de ver vagalume. Mas se você já viu um vagalume, é um negócio que é muito legal de ver. Você pega ele é mansinho, você pode pegar, ele não pica. Pode pegar, você vai ver que a bundinha dele fica acendendo. A questão é, não, mas que legal, vamos colocar isso na árvore de Natal. Né? Não. Esse cara aí, ele tem a capacidade de transformar. Sabe a energia aqui? Quando você come, você comeu? Ah, comi. O que você está comendo? Ah, não dá para saber depois da comida dos frigoríficos aí, ferrou, não dá para saber. Pode ser papelão. Se for papelão, vamos considerar que é papelão. Papelão, ele tem alguns componentes químicos que de alguma maneira vai fazer com que o seu corpo absorva energia química. E essa energia química será transformada em outras energias. Por exemplo, quando você anda, você está transformando energia química em energia de movimento, energia cinética. Os seus músculos recebem essa energia e se movimentam. O seu coração, seu pulmão, tudo funciona direitinho, porque a energia que você come, aquilo que você se alimenta, é transformado em outro tipo de energia. O que esse cara faz? Tudo que ele usa para se alimentar, dentro do seu metabolismo, se transforma em energia elétrica. 100% da energia que ele absorve vira luz. Aí você fala assim, e daí? Aí eu te digo, hoje, todos os métodos que a gente conhece de produção de energia elétrica, a eficiência mais normal, mais comum é de 40%. Ou seja, se você quiser se tornar um bilionário da noite para o dia, descubra como o vagalume faz isso. Porque a hora que você descobrir como que ele transforma 100% de energia em energia luminosa, você vai se tornar bilionário. Estou falando sério. O homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, de uma noite para o dia. Aí você fala assim, pô, mas ninguém está estudando isso? Claro, tem um monte de gente estudando isso. Um monte. Eu não sou um deles. Falta minha inteligência para isso. Entendeu? Mas a verdade é que isso aí é complexidade e o ser humano não consegue explicar. Por isso que tem tanta gente estudando até hoje e até hoje não conseguiram descobrir. Outro exemplo, a abelha aí, ó. A abelha, olha que bonitinha a abelha e tal. Se você olhar ali o favinho, favo de mel, né? Já viram o favo de mel? Né? O favo de mel, ele tem a forma de um... Quantos lados tem ali? 8 ou 6? 6. 6 lados é um hexágono. Ou para hexágono. Não precisa ser hexágono. Né? Hexágono.
Olha só, é um hexágono. Aí você fala assim, mas por que hexágono? Não podia ser um triângulo? Não podia ser um quadrado? Por que ela faz um hexágono? Primeiro, às vezes a gente não sabe nem o que é hexágono. A abelha sabe. Se você se acha inteligente demais, cara, vai ter com a abelha. Abelha. Esse bicho entende matemática de maneira absurda. Por quê? Porque ele não tem só... Nós não estamos falando só do hexágono. Nós estamos falando do hexágono, mas que ele tem uma continuação, né? Então isso aí é um hexágono prismático. Olha que coisa terrível. A abelha sabe. Aí tem um outro detalhe. Para se fazer esse favo, a abelha gasta muita energia. Muita. Aí você fala assim, poxa vida, qual é o formato mais simples para a abelha gastar menos energia? Se você fosse fazer uma coisa, vamos lá, uma forma geométrica, qual seria a forma geométrica que você acha mais simples de fazer? Um círculo. Faz sentido? Ah, mais simples, eu faço uma bola assim. Um círculo. Aí a abelha faz isso. Para gastar menos energia, ela faz um círculo. Só que aí tem um detalhe. Quando ela está fazendo o círculo, ela aquece a cera. E ao final do aquecimento, o círculo virou um hexágono. Ó! Aí você fala assim, e daí? Aí eu te digo, primeiro, ela faz um círculo porque gasta menos energia. Para você ter uma ideia, para que ela faça 1 kg de cera, ela gasta 8 kg de mel. Então quando você come um favinho desse, fica feliz. A abelha trabalhou pra caramba para você comer um favo de mel. Para fazer 1 kg de cera, ela gasta 8 kg de mel. Tá bom, então é a forma menos energética? É, o que eu faço? Um círculo. Mas um círculo é bom para mim? Não. Como que a abelha sabe? Ela sabe. Aí o que ela faz? Esse círculo, devido ao aquecimento, transforma-se num hexágono. Aí a pergunta é, por que um hexágono? Porque se tivesse qualquer outra forma, o mel não ficaria preso na cera. Sabe, mel, gosta de mel? Se não fosse hexágono, não tem mel, não come mel. O mel se derramaria, ele não fica preso, ele não é estável se a forma não for um hexágono perfeito como é ali. Isso é matemática. De um bicho que, segundo Einstein, se ele deixar de existir, a vida na Terra também tende a deixar de existir. Esse bicho simples e que a gente foge para não ser picado é extremamente importante, é prova da complexidade estabelecida por Deus. Outro exemplo ali, rapidinho. Olha o golfinho. Golfinho. Bonitinho, golfinho. Você fala, ah, bonitinho, tal golfinho. Então aí você fala assim, poxa vida, quem é o mais inteligente de todos os seres? Aí você fala assim, eu. Eu sou o mais inteligente. Aí eu quero te dizer o seguinte, a sua capacidade mental de inteligência, ela é aproximadamente hoje de 6, 7%. 10% é o limite. Capacidade intelectual que você pode desenvolver. Para que vocês tenham uma ideia, Einstein ele tinha por volta de 6 ou 7%. Isso quer dizer que eu estou no quê? Menos 12. Vai aí comigo, vai para baixo. Certo? Que ferrou pra gente. Sabe qual que é a capacidade intelectual de um golfinho? 20%. Aí você fala assim, o golfinho é muito mais inteligente que eu. É verdade. Ele tem essa capacidade de inteligência, essa capacidade intelectual. Só para você ter uma ideia, alguém já viu o golfinho aqui? Já viu? Alguém já viu? Foi na praia ali, você vai na praia, ou mesmo na internet, né? Você vê lá a galera no barco, né? Olha o golfinho filmando, né? Que bonitinho, você fala que legal. Aí você fala assim, nossa, eu tô vendo um golfinho, o golfinho veio me ver, olha que golfinho legal. Nossa, ele gosta de mim, olha, né? Tenho jeito com bichos. O golfinho veio atrás de mim. O golfinho está te enganando, está te fazendo de tonto. Eu já fui feito de tonto, por isso que eu estou dizendo. Porque o golfinho, o que ele faz? Quando a mãe a golfinha acabou de ter um filho, né, virou mãe, o que eles fazem? Quando se aproximam embarcações, pessoas e tal, um grupo vem para o seu lado. Para quê? Para te distrair. Enquanto a mãe sai de perto com o filhote, para o proteger. Então quando você vê um golfinho, você vai nadar aí, você vai na sua escuna, no seu iate,
no seu barco aí no mar, se você estiver lá andando e vê um golfinho, cara, e ele fala assim, olha que bonitinho, não é bonitinho, ele está te enganando, fica caçando a mãe, porque é a mãe que está com o filhote. Isso é proteção. Enfim, a gente vê na física, na quimio-biologia, uma complexidade muito grande que nos mostra que o lado mais ensolarado da dúvida é o lado de acreditar que é necessário um Criador. Vamos lá. Aí, ó, probabilidade, estatística e matemática. Tem alguém que gosta disso aqui? Puxa vida. Ô, Marçal, sacanagem. E você também, Denilson. Denilson, você gosta de poesia, não tem nada a ver. Esse cara, casem com esse cara. Alguém casa com esse cara. Ajuda ele. Olha só, estatística e matemática. Uma coisa bem científica mesmo. Probabilidade. O que é probabilidade? É a possibilidade de uma coisa ser verdade ou não, né? E olha o que ela vai dizer, essa nossa cientista Chandra aí, ela é indiana. Olha o que ela diz. Ao contrário da noção popular que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo também deve apoiar-se desde que as probabilidades, ou seja, a chance daquilo ser verdade, da formação de vida são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. O que ela está dizendo? Para você acreditar que a vida surgiu ao acaso, tenha fé, mano, porque o milagre é duro, é difícil. É isso que ela está dizendo. Quer ver uma prova disso? Vamos lá. É impossível. Dentro da matemática, dentro da probabilidade, da estatística, a gente vai dizer isso aí, ó. Uma coisa é impossível quando a chance disso acontecer é de 1 em 10 elevado a 15. 10 elevado a 15, tranquilo? O 10 com 15, 0, tá? Ok. Da Mega Sena. Você quer ganhar na Mega Sena? Sozinho? Qual que é a chance? 1 em 60 milhões. É bem menos que isso aí. Então é possível. Porque tem gente que ganha, não é verdade? Então, é possível ganhar na Sena sozinho? É. Qual que é a probabilidade? 1 em 60 milhões. Ou 1 elevado a 10 a sétima ali. Então está longe do 10 a 15. Então quando alguma coisa estiver acima de 1 vezes 10 a 15, é impossível. Vamos ver isso na prática? Vai lá. Olha aí, um bolo. Bolo. Quer fazer um bolo? Estamos com fome, está na hora, né? Café da tarde. Bolinho. 12 ingredientes para fazer esse bolo aí. Vamos pensar numa pessoa ruim de cozinha. Tem alguém que quer dedar alguém aqui ou não? Alguém conhece? Vamos colocar assim. Alguém conhece alguém ruim de cozinha aqui? Você. Mesmo com receita zero. Qual que é o seu nome? Gustavo. Olha o Gustavo. Gustavo é ruim de cozinha. Nem com o professor do lado, nem com a receita. O Gustavo quer fazer esse bolo. Vamos supor que o Gustavo é o nosso boleiro ali, a nossa boleira. É o Gustavo. Ele vai fazer o bolo, mas o Gustavo é ruim. Mesmo o Gustavo sendo ruim, seguindo a dica, a receita bonitinha, ele pode acertar, não pode? Não, ele pode, ele acerta. Mesmo que ele sofra. Você já tentou e não deu, o cara é ruim mesmo. Mas vamos ser felizes com o Gustavo aqui. Vamos supor que o Gustavo consiga fazer, mesmo que ele erre. Vamos colocar a chance do Gustavo aí, ó. 3 fatorial. Já ouviram o termo fatorial ou não? 3 fatorial, né? Então 3 fatorial, 3 vezes 2, 3 vezes 1, papum. Uma chance em 6. O que isso quer dizer? O Gustavo vai fazer o bolo, vai pegar a receitinha bonitinha. Nesse bolo vai pão, vai ovo, farinha, chocolate, leite, fermento, vai aquelas coisas todas. 12 ingredientes. O Gustavo vai pegar isso, vai pegar a receitinha, vai pegar esses ingredientes, ó, deixa tanto no forno, a temperatura é tal, bonitinha. Ele vai tentar, ele vai errar 5, mas na sexta ele acerta. Isso aí, uma chance em 6. Então o Gustavo consegue fazer o bolo. Então, olha agora o que a gente vai fazer. A gente vai montar uma teoria. Tem um bolo aqui. Apareceu um bolo aqui, ó. Um bolo. Estão vendo o bolo? Bolo. Imagina o bolo. Estão vendo o bolo? Tem um bolo aqui, olha que bonito. Bolo. Né? Você pode até olhar por ali assim, dá a impressão que ele está em cima. Bolo. O bolo está aqui. 2 teorias para que o bolo esteja ali. Uma delas, o Gustavo fez o bolo. Pegou, fez os ingredientes no tempo certinho. Errou 5 vezes, mas na sexta ele acertou e o Gustavo trouxe o bolo pra gente aqui. Tá aqui. Essa é uma teoria. Tá bom? É mais fácil comprar. Então vamos na segunda teoria. Vai lá. A segunda teoria é essa aí, ó. Tá vindo o caminhão de supermercado. Tá vendo que é supermercado, né? Olha lá. Queluz Supermercado. É daqui da região? Queluz? Olha lá, eu cacei lá um caminhão qualquer. Queluz. Queluz Supermercado.
Esse caminhão está vindo na estrada. Legal, pá, tá vindo ali, tá, tranquilo. Marginal, 90 por hora agora, com o prefeito bom, colocou o motor. 90 por hora. Mas aí aparece um cachorro. Quando aparece o cachorro, o caminhoneiro breca, mas aí acontece o acidente, olha lá. Ó. Esse acidente. Olha que efeito. Mano, eu estudei para fazer isso aí, cara. Foi difícil para mim. Eu falei, nossa, como que eu faço esse efeito? Mas deu certo. Tá claro que sofreu um acidente. Então vamos lá, agora vamos ao nosso momento Matrix. Caminhão, cachorro, brecou. Na hora que ele breca, o caminhão capota. Ele começa a capotar. Dentro tem o quê? Ingredientes, não, olha aí. Dentro do caminhão tem os ingredientes para fazer o bolo, é supermercado. Na hora que o caminhão começa a girar, um ovo quebra. E aí o leite rasga ali. O Todd abre. E aí esse negócio bate no outro assim. Ele tá girando, misturou tudo. Aí, sei lá, um pedaço do caminhão quebra. Aí esse negócio cai em cima, assim como se fosse uma tigelinha. Mas não acaba aí. Na hora que tá, o negócio cai na tigelinha, o caminhão começa a pegar fogo. O caminhão começa a pegar fogo, tá pegando fogo, tal e tal. Olha lá, o caminhão misturou. Pá. Legal, vem um bombeiro, pega o bolo e fala assim, tem que levar na igreja adventista Jardim das Oliveiras. E põe aqui. Faz sentido? Tá aqui o bolo tá aqui. Essa é a segunda teoria. A primeira teoria é Gustavo sabendo quais eram os ingredientes, o quanto misturava, o tempo de forno, a temperatura do forno, pegou a receitinha, organizou tudo e trouxe o bolo. A segunda teoria é que, por acaso, o caminhão capotou, misturou tudo, pegou fogo, caiu no lugar, alguém salvou o bolo está aqui. Isso é impossível ou não é impossível? Vamos lá, na boa. Você acha que isso é uma besteira? Uma besteira. Lógico que é uma besteira. Agora, isso é possível de acontecer? Isso pode acontecer? Vamos ver a probabilidade? Vai lá. Olha a chance aí. 1 em 480 milhões. Ou seja, 1 elevado a 10 a 8. Se a chance disso acontecer é 1 elevado a 10 a 8, é possível acontecer? Sim. Difícil? Ridículo até? É. Mas pela probabilidade, é possível, por mais maluco que seja. Então vamos a coisas impossíveis? O lado mais ensolarado da dúvida? Vamos lá. Isso é uma proteína. Olha a proteína, que bonitinha. Proteína. Nós temos de 10 a 40 mil proteínas no nosso corpo. Cada uma com uma função específica. Inclusive tem uma chamada laminina. Olha que louco, laminina. É quase espanhol, né? Fala, laminina. Chama laminina. Sabe qual que é a função dela? Ela tem uma função de adesão celular. Ou seja, ela faz com que as coisas se mantenham estáveis. Todos os seus órgãos, a sua pele, isso aqui não cai, não escorrega, não derrete igual uma cera. Os seus órgãos dentro de você não se mexem como se fosse uma cera, porque existe uma proteína chamada laminina, que mantém tudo bonitinho, coeso, estável. Sabe qual que é o detalhe dessa proteína? Ela tem a forma exata de uma cruz. Isso é muito louco. Se você não viajou ainda, viaja agora. Isso é muito louco. Você pensar que a coisa que mantém o seu corpo estável está embasado numa coisa que tem a forma de uma cruz, cara, é para assim, ser pentecostal agora. Porque você olha para isso e fala assim, cara, Jesus é o centro de tudo que eu acredito, cara. É muito louco, mas deixa isso para lá. Aqui, ó, proteína. Sabe qual que é a chance dessa proteína surgir espontaneamente, ao acaso? Essa aí, ó. 1 em 10 elevado a 127. Está perto do 1 a 15 lá? 10 a 15? E proteína é uma coisa simples, hein? Vamos dificultar? Olha aí. Uma célula. Isso é uma foto de uma célula mesmo.
Olha que bonitinho, célula, sofre meiose, mitose, tal, bonitinho, aquele negócio que você sabe bem. Sabe qual que é a chance disso surgir espontaneamente ao acaso? 1 em 10 elevado a 57.800. Está um pouco longe, né, do 10 a 15. Olha o próximo. Ó, que moleque feio da pega. Mas a mãe acha lindo, então deixa lindo. Por isso que eu não peguei de quem eu conheço, para não ficar sacana, né? Enfim, tá aí, ó. Sabe qual que é a chance da vida, como a gente conhece hoje, surgir espontaneamente? 1 elevado a 2 bilhões. Quando a gente olha para isso, pode ir, mano. Uma coisa fica clara para a gente. 1 elevado a 10 a 15 é impossível. E aqui nós estamos falando da ciência completamente exata, estatística e matemática. Probabilidade. Se a probabilidade diz para mim que 10 a 15 é impossível, isso aí então, volta ao argumento da Chandra. Precisa ter muita fé. Muita fé. Isso aqui, ó, não é um argumento de um teólogo, de um cara que quer provar que Deus existe, que é impossível naturalmente. Isso aí é feito por estatísticos, por matemáticos. Se quiser, dá pra gente fazer essa conta. Essas contas são simples, não são problemáticas. Essas contas são muito fáceis, qualquer um consegue fazer. A questão é, matematicamente, é impossível que a vida surja ao acaso. O lado mais ensolarado da luz, acredite que Deus fez você. Lembra da laminina? Depois você põe no Google, laminina. Tem foto da laminina. É realmente uma cruz. Mas vamos em frente. Geologia e biologia. Um grande problema da geologia e biologia hoje são o que a gente chama de buracos, né? Os buracos eles surgem principalmente na coluna estratigráfica e no registro fóssil. Quando você olha aqui, ó, isso aqui é a coluna estratigráfica e isso aqui é o registro fóssil. Aqui nós estamos no começo, segundo a idade da Terra, segundo a ciência, tá? 4,6 bilhões de anos, tá bom? Se você não acredita nisso, tranquilo, não sofre agora não está na hora, tranquilo, tá? Então, ó, supondo que a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, cada coluna dessa identifica uma idade. E, associado a cada coluna dessa, eu tenho um ser vivo que aparece, tá vendo? Aqui eu tenho a trilobita, algumas conchinhas, depois isso vai evoluindo para alguns micro-organismos, depois para peixe, isso vai melhorando, aí eu tenho aqui dinossauros, por volta de 140 milhões de anos, depois aqui eu tenho outros bichos, aves, e o homem está aqui em cima. Tudo bem? Segundo a geologia, isso aqui seria a organização perfeita das coisas. A coluna estratigráfica, um desenvolvimento geológico, e aqui a biologia, um desenvolvimento do registro fóssil. A verdade é que nós não temos em nenhum lugar do mundo ainda, volta para mim, isso. Nós não temos nenhum lugar do mundo onde essa coluna estratigráfica esteja organizada e seja completa. Isso é um primeiro problema. Isso é o que a gente chama de buraco. Nós não temos nenhuma sequência estabelecida do começo ao fim em nenhum lugar do mundo, principalmente marcando essas idades. Então, pra gente, como que a gente tem que olhar isso? Vai lá. Duas visões, ó. A visão evolucionista. A visão evolucionista, ela vai dizer o seguinte, que a sequência de camadas, a coluna estratigráfica, é uma sequência de eras com diferentes criaturas, ou seja, cada era uma criatura associada. Já os criacionistas, que eu acho que é o que a gente é, né? Eu espero. Os criacionistas interpretam como uma sequência de soterramento por uma inundação global e seus efeitos posteriores. Do que nós estamos falando? Dilúvio. Tá? Então vamos lá. Esse aí, ó, é um exemplo de coluna estratigráfica. É o Grand Canyon. Essa foto eu tirei quando eu estive lá. Brincadeira. Isso aí, tô de sacanagem. Então olha só. Minha mulher está ali dando tchau ali, ó, embaixo. Lá embaixo. Aí nós podem perceber que nós temos várias linhas. Essas linhas representam cada estrato, ou seja, cada idade, a coluna estratigráfica. Segundo o criacionista, ele vai dizer o evolucionista, ele vai dizer o seguinte: para cada coluna ser formada, leva milhões de anos. Uma coluna, 1 milhão de anos. Outra coluna, mais 1 milhão de anos. E assim vai. Leva muito tempo. Tá? Isso não é verdade com o que a gente conhece. Vai lá. Do ponto de vista do evolucionismo, que eles estão baseados no princípio da horizontalidade, da continuidade dos estratos, da superposição e da identidade paleontológica. Em outras palavras, o que eles têm é isso aí, ó. Vai lá, amor. Embaixo, mais devagar, amor, volta.
é a última vez que eu te trago. Olha só, o negócio acontece desse jeito aí, ó. Sequencialmente, horizontalmente, sendo que a parte de cima é mais jovem e a parte de baixo mais antiga. O que eles estão dizendo é isso aí, ó. As camadas de rocha aparecem organizadas numa sequência em função do tempo. Outro detalhe importante, se duas camadas possuírem o mesmo fóssil, ou seja, se eu tiver o mesmo animal naquela camada, essa camada tem a mesma idade. Então suponha, você está analisando uma região, igual aqui, Brasil e África. Vocês acreditam que era tudo junto, né? Se alguém não acredita, depois fala comigo. Mas era tudo junto. Separou. Quando a gente analisa a borda da África e analisa a borda do Brasil, a gente vê exatamente a mesma coisa, geologicamente falando. E também vê a mesma coisa do ponto de vista de fóssil. Então quando a gente pega um bichinho lá e pega um bichinho aqui, a gente fala assim, opa, eles têm a mesma idade porque estão na mesma linha. Sacou? Essa é a ideia. Então, um problema... Pode ir, mano. Um problema da questão estratigráfica é essa. Dizer que a sequência é necessária e que isso leva milhões de anos para representar e que isso está associado a animais do mesmo tipo é um erro na biologia, na geologia, é um buraco. O exemplo está aí, ó, 2 exemplos. 3 exemplos na verdade, mas 2 aqui, ó. Isso aqui são troncos de árvore, tá vendo? Ó? Isso aqui é um tronco de árvore. E está percebendo que o tronco de árvore tem os estratos, as linhazinhas? Todos têm, ó. Um detalhe. Quanto tempo um tronco de árvore leva para apodrecer? Tem alguém que sabe ou não? Alguém sabe? Eu estou perguntando porque eu não sei mesmo. Mas depois de quebrado, sem raiz, não demora muito. Vamos colocar, se demorar bastante, 10 anos. 10 anos, por aí. Sei lá, 10 anos. Bem, se a gente acreditar no conceito evolucionista de estratigrafia, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma árvore inteira fossilizada, e eu não tenho nada podre nela. Toda ela virou pedra. E de maneira muito rápida. Pela ideia da estratigrafia evolucionista, para eu fazer esse primeiro risquinho aqui, 1 milhão de anos. O segundo, mais 1 milhão de anos. O terceiro, mais 1 milhão de anos. E assim vai. Para que essa árvore fosse completamente coberta, ela demoraria, sei lá, 100 milhões de anos. Ela estaria apodrecida ou não? Estaria. Outro detalhe que aponta para a nossa ideia criacionista. A ideia de uma inundação muito forte e repentina. Estão vendo que elas não têm raiz? Essas árvores foram arrancadas de uma vez. E, um detalhe, ela foi recoberta rapidamente. Porque isso está provado aqui, ó. Em sequência? Sim, porque está provado, tem os risquinhos. Dá para ver os risquinhos. Foi em sequência? Foi. Mas demorou milhões de anos para que isso acontecesse? Não. Quer ver prova mais louca ainda? É isso aqui, ó. Quando você come um macarrão, quanto tempo demora para digerir? 1 hora, 2 horas? Está vendo esse peixe aqui? Olha o que tem dentro dele. Um outro peixe. Se você perceber, o peixe está com a cabeça para cá. Logo isso indica que esse peixe foi engolido e não é o filhote. Porque já viram pássaro comer, né? Ou o peixe mesmo comer outro peixe, ele nunca come pelo rabo, né? Senão engasga. Já viu? Olha aqui, são inteligentes, são bestas. Né? Então tá aqui, ó. Ele come pela cabeça para não ter perigo de engasgar. Então olha só, se ele está desse jeito, quer dizer que esse peixe maior comeu o menor. Só que esses dois estão fossilizados. Se eles estão fossilizados, quer dizer que eles foram soterrados rapidamente. Quantos milhões de anos demorou para esse peixe ser soterrado? Nenhum milhão de anos, nada. Isso está provado, é provado como? Através do peixe na barriga dele. Porque se esse cara tivesse demorado 2, 3, 4 horas para ser soterrado, esse peixe estaria digerido, não estaria aparecendo aqui. Outro absurdo maior, o de cima, olha que louco. Isso é um peixe comendo outro peixe. E ele foi soterrado e fossilizado repentinamente. Tão rápido que ele não conseguiu engolir o peixe. Isso só mostra, mais uma vez, que esse negócio de estratos, e que esses estratos devem demorar milhões de anos para acontecer, não são cientificamente provados. Hoje já existe um monte de artigo, um monte de trabalho que apresenta que para que uma região seja sedimentada, para que estratos surjam, para que algo seja soterrado, não precisa milhões de anos.
Se eu tiver uma grande inundação, se eu tiver um movimento muito rápido de terra, isso pode acontecer rapidamente. E é o que a gente acredita no dilúvio. Tá legal? Então, continua acreditando na história da Arca de Noé. Faz sentido científico. Legal? Vamos lá. Senão a gente embaça demais. Olha isso aí, ó. Isso aqui é o que a gente chama de cemitérios de fósseis. Aqui tem um monte de fóssil. É difícil de ver, né? Mas tem vários. Aqui é tudo osso, ó. Osso. Nesse cemitério de fóssil eu tenho misturado um monte de coisa. Homem, dinossauro, cachorro, gato, leão. Osso de um monte de bicho. Se a gente lembrar, volta pra mim, amor. Lá na coluna estratigráfica. Mais uma. Mais. Aí. Se a gente lembrar disso aqui, ó. Peixe eu tenho aqui embaixo. Dinossauro eu tenho aqui. Ave e mamíferos aqui. E homem aqui em cima. Pela ideia evolucionista, eu nunca teria um vivendo com o outro. Cada um viveria na sua época. Ok? Então seria impossível encontrar uma região onde eu encontrasse fósseis lá de trás, de 200 milhões de anos atrás, e encontrasse fósseis humanos hoje. Se conhece nesses cemitérios, inclusive, fósseis que tem, por exemplo, um dinossauro que tem um mamífero dentro da barriga dele, no estômago dele. Isso quer dizer que o mamífero teve que conviver junto com o dinossauro. Isso, para a ideia evolucionista, é um problema, é um buraco, é insolúvel, mas para nós faz todo sentido, porque quando a gente olha a criação, a gente vê Deus criando, estabelecendo, organizando nos dias, mas quando a gente chega no final, no sexto dia, a gente tem todo mundo habitando o mesmo ambiente juntamente. É ou não é? Continua acreditando nisso? Maravilha. Ok? Então isso é um problema, vai lá. Aí, ó, outro problema da biologia agora é o lance do registro fóssil. Quando Darwin escreve A Origem das Espécies, ele vai dizer o seguinte: olha, se eu estiver certo, vocês vão encontrar registro fóssil de mudança de espécie. Por exemplo, igual esse exemplo aí, ó, o Ichthyostega. O Ichthyostega, para alguns cientistas naturalistas, ele é o peixe que saiu da água. Tá vendo aí? É o peixe se transformando em um réptil. É o elo perdido. No entanto, quando a gente estuda o Ichthyostega, o fóssil que está logo em cima, a gente vai ver que as únicas coisas que se alteraram foram muito pequenas, do ponto de vista de respiração, é uma adaptação e não uma mudança de espécie. É só uma adaptação. Darwin dizia assim: se eu estiver certo, vocês vão encontrar fósseis mostrando o meio do caminho. Até hoje nunca se encontrou. Próximo. Isso é um outro exemplo que alguns cientistas vão dizer, ou tentaram dizer, isso é uma fraude, né? Que aqui eu tenho a mistura de um réptil com uma ave. É um réptil virando ave. Tá vendo aqui as penas, ó? E isso aqui é o corpo de um réptil. Isso aqui é uma fraude, isso aqui foi montado por volta de 1950. Um cara tentou montar isso, enganar a ciência, mas mesmo um ano depois, a Real Sociedade Inglesa, que lançou a ideia, comprovou que ele estava fraudando e tal e tal. Ele teve que se defender depois. Mas a questão é, sempre se busca mostrar esse meio do caminho. A questão importante também é, veja, vou dizer eu, né? Eu acredito em evolução. Mas o que é evolução? Eu acredito na evolução do ponto de vista de adaptação. E não na ideia evolucionista, que teve uma explosão, a explosão nós viramos, né? Teve a explosão, aí a explosão foi formando as coisas, juntou, aí virou uma ameba, essa ameba falou assim, quero ser mais alguma coisa. Virou, aí essa ameba vira um peixe, esse peixe falou assim, vou dar um rolê lá fora. Virou um peixe, aí esse peixe falou assim, mas eu quero mais. Aí virou mais pra cá, virou um mamífero, o mamífero falou assim, quero subir na árvore. Subiu na árvore, voou, aí depois ele falou assim, eu quero voltar para a árvore. Voltou, o macaquinho virou nós, estamos aqui. 15 milhões de anos depois. Essa é a ideia evolucionista. Acredito nisso? Claro que não tem sentido. Nem bíblico e nem científico. Mas a adaptação faz todo sentido. Quando Deus cria o cachorro, Ele não cria 1000 raças de cachorro, Ele cria o cachorro. Se hoje o cachorro é peludo, grande, alto, baixinho, magro, sei lá, pelado,
com a cara redonda, com a cara reta. Isso é adaptação. E não tem nada de, olha, que anticristão, que heresia, nunca mais vão chamar o Tom, que ele falou heresia. Não tem nada disso, é uma adaptação. Quando você, tem algum irmão do Nordeste aqui, que veio do Nordeste há muito tempo atrás? Você? Há muito tempo atrás. 11 anos. Quando você veio do Nordeste há 11 anos, você sentia frio quando ficava em São Paulo? Assim, em qualquer momento dava frio em São Paulo? Aqui é muito mais frio que lá? Com certeza. Você sofria com o frio? Com certeza você tinha dificuldades com o frio. Hoje você sofre muito menos. Por quê? Porque o seu corpo se adapta ao ambiente que você está. Isso é normal. A gente se adapta. A gente se organiza. Logo, todos os animais, seres vivos que Deus criou, criou com capacidade de adaptação. Por isso eles se adaptam. Mas nem por isso a gente acredita que eles foram evoluindo e saíram de uma ameba e viraram a gente hoje. Tudo bem? Então, o homem tenta mostrar coisas que não faz sentido. E aí nós temos problema. E de novo, para nós, o lado ensolarado continua valendo. Ok? Vamos lá. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, o selacanto, ele é um animal dito de 100 milhões de anos. E ali tem um fóssil dele em cima. E o fóssil dele em cima, o pessoal dizia, ó, tá vendo? É um fóssil, ele é um animal extinto, viveu há 100 milhões de anos. Aí tiraram foto do ano passado do selacanto. Aí, tá o selacanto ali. E ele é exatamente igual ao que foi encontrado e datado de 100 milhões de anos atrás. Aquele fóssil que está ali. Não tem nada de mudança. Se a ideia evolucionista fizesse sentido, não é possível que em 100 milhões de anos esse cara não tenha criado nenhuma orelha que fosse. Teria criado alguma coisa, surgido alguma coisa. E não aparece. Outro exemplo é o Nautilus. Quem já leu 100 mil léguas submarinas, né? Júlio Verne. Se você não leu isso, vai ler, irmão. Está precisando ler um pouquinho, é bom, é legal. Tá? Júlio Verne. Quando ele fala do Nautilus, ele está falando desse bicho aí, ó. O Nautilus, ele também é datado de mais ou menos 250 milhões de anos atrás. O fóssil está ali. Mas está a foto do Nautilus ali. Quer dizer, esse bicho continua existindo e ele tem a mesma característica de 200 milhões de anos atrás. Tá? Importante, olha que bicho inteligente também. Sabe a base para funcionamento submarino? Já andou de submarino aqui? É um submarino normal. Você pega aí, tranquilo. Todo mundo já andou de submarino, não é possível. Aqui não tem a prefeitura, não dá submarino para andar? Submarino. Quando o submarino desce ou sobe, como ele se movimenta, olha que interessante. Ele é baseado nesse bicho aqui. Tá vendo que ele tem compartimentos ali? Cada negócio daquilo é um compartimento. Quando ele quer descer, quando ele quer afundar, o que ele faz? Ele enche cada compartimento de água. Aí ele fica pesado e ele desce. Ah, quero subir. Está muito frio aqui. Ele solta a água, ele sobe. É o mesmo funcionamento do submarino. O submarino é baseado nesse bicho. E o bicho é muito mais antigo que o submarino. Logo, o bicho já tinha inteligência. E quem criou também, muita inteligência. Ok? Vamos lá? Esse bicho aí, ó, complexidade. É a trilobita. A trilobita estava lá embaixo naquela linha lá que eu mostrei. 500 milhões de anos atrás, quase. Aí, vai lá, dá um zoom para mim. Olha só. O zoom que está dado ali, esse bicho está extinto mesmo, tá? A gente não encontrou ele mais. Mas, olha uma foto tirada com um microscópio eletrônico de varredura, aumentando mais ou menos umas 50 mil vezes, do olho desse bicho. Tá vendo que ele tem um monte de bolinha? Esse bicho, ele tem o olho, não é o considerado o mais evoluído, mas é o segundo mais evoluído de todo e qualquer bicho que apareceu até hoje. Quando a gente olha... Qual que é o seu nome? Diogo. Se eu olho para o Diogo e eu foco o meu olho nele, eu consigo perceber que tem pessoas à volta. Ok, em volta está tudo bem. Mas o meu foco está no Diogo. Eu não consigo ver as outras pessoas focadas. Ok? Isso é verdade ou não é? Quando você olha para alguém, você só vê alguém. Você pode perceber vultos, né, ao redor ali. Né? Mas focar é só uma pessoa. Esse bicho, a trilobita, se ele estivesse aqui na frente, ou se eu tivesse o olho da trilobita, eu estaria olhando para todo mundo ao mesmo tempo e todos focados ao mesmo tempo. É um baita de um olho. Mas esse bicho já tinha esse olho há 550 milhões de anos atrás. Se nós tivéssemos evoluído, hoje a gente teria o olho do ciclope. Uma coisa assim, sei lá, olha, pega fogo, sei lá. Nosso olho seria incrível,
porque não dá para evoluir mais que isso. Aliás, dentro da ciência, o bicho mais evoluído do ponto de vista de olho é o polvo. Então, se você fala assim, nossa, que bicho fedido, mas tem um olho melhor que o seu. Tá bom? Vamos lá. A verdade é que quando a gente olha para tudo isso aí, para a biodiversidade, o que salta aos nossos olhos é isso aí, ó, o texto de Gênesis 1:24, que Deus fez tudo perfeito, conforme a sua espécie, assim Ele fez. É isso que tem que ficar na nossa mente, tá? Vai lá. De maneira final, quando a gente olha para a complexidade irredutível e para o ajuste fino, a gente vê que tudo isso funciona. O DNA vem, ele quebra a ideia naturalista ao meio, porque a ideia naturalista fala da evolução, mas quando a gente descobre o DNA, interpreta o DNA, a gente vai ver que as coisas são muito perfeitamente ajustadas. Isso não pode acontecer por acaso. Eu tenho um monte de coisas que acontecem, por exemplo, o olho humano. Quando eu olho para o olho humano, para que a gente consiga focar alguém, um monte de coisa precisa acontecer sequencialmente. Se a gente acreditar na ideia evolucionista, ou seja, que uma coisa pior fica para trás e surge uma coisa melhor, a gente não estaria vendo nunca. A visão seria algo impossível para a gente. Porque a visão precisa de uma sequência de acontecimentos perfeita para que a gente hoje possa se olhar como a gente está se olhando. Isso tem a ver com... Isso rola no sangue, isso rola em todo lugar. A verdade é que quando a gente olha para a complexidade, para os ajustes finos do universo, a gente continua preso ao lado mais ensolarado da dúvida. Ok? Vamos lá. Por fim, para encerrar, né? O que é sabedoria? Deus deixa provas claríssimas para aquele que o busca e nele acredita, e evidências obscuras, difíceis de serem encontradas para aqueles que o rejeitam. O texto de Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu te digo, o Júnior falou que você é universitário, está fazendo universidade, está estudando, quer estudar, vai ser alguma coisa, vai fazer isso aqui, vai fazer isso lá. Maravilha, cara, faça, estude. Faça pós-graduação, faça outra pós-graduação, faça outra faculdade, faça o que você quiser. Use isso para a casa de Deus, para a obra de Deus, use isso para o evangelho, use isso para o que tiver que usar. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você passa 10 anos, 15 anos dentro de uma universidade, sem contar o que vem antes disso, se você passar 10 anos dentro de uma universidade, a única coisa que você adquire lá é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Se o seu professor, doutor, pós-doutor, 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 te fala uma coisa que é contra a Bíblia sagrada, ele pode ter conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Tudo que você fizer lá na faculdade, tudo que você aprender lá na faculdade, sem o temor do Senhor, não é nada. Nicodemo chega diante de Deus, de Jesus, com um monte de credenciais. Ele era um dos 70, o cara mais importante os caras mais importantes de Israel, ele era um deles. Ele chega diante de Jesus com um monte de credenciais. Jesus olha para ele e nem pergunta o que ele é. Quem é você? Olha, Nicodemos, eu sei dos seus títulos. Seu título, o meu título, é só papel. Sem o temor do Senhor, não vale de nada. Quer ver isso claramente? O texto de Romanos fala que os pensamentos do Senhor são inescrutáveis. A gente olha para isso aí, ó, essa pirâmide, né? Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo isso para a gente é Deus, claramente Deus, 3 em 1. Aí eu te coloco algumas coisas aí, ó. Nós vivemos no tempo, nós vivemos no espaço, conhecemos a matéria, entendemos o conceito de matéria em geral, a codificação genética, a música. Quando a gente olha para tudo isso, vai lá. A gente tem presente, passado e futuro. A gente tem sólido, líquido, gasoso. A gente tem DNA, RNA e proteínas. A gente tem harmonia, ritmo e melodia. E se você quiser colocar um banco em pé, tem que ter pelo menos 3 pés. A gente olha para isso e a gente pensa assim: isso é coincidência ou é uma bela dica? O lado mais ensolarado da dúvida. Por fim, versus ciência. A fé é isso aí, ó. O fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem,
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os... Olha que louco isso aí. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o contraponto. O que é ciência? Ciência é algo que tenta provar, que tenta mostrar, que tenta elucidar. Deus existe? Me prova. Deus existe? Faz um experimento aí. Se o experimento não mostrar que Deus existe, então não vale para mim. As coisas aparentam ser de algum jeito, mas a fé nos faz compreender que elas foram feitas não do que aparenta, mas pela palavra de Deus. Vai ter gente, um monte de gente, lá no seu ambiente de universidade, que não vão acreditar em você, que vão caçoar de você, que não vão aceitar a sua fé, que vão zoar com a sua cara, falar que você está ultrapassado, que você é retrógrado, que esses valores que você acredita já passaram, isso é do século XIX. Mas a nossa verdade e o nosso absoluto continua imutável. Independente do que vão dizer, independente do que vão falar, independente do que acreditam ou não, independente daquilo que a gente ouve, você, eu, nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar agindo, nós temos que continuar falando. O que a gente fez aqui hoje é muito superficial, tem muito mais. Mas eu espero, sinceramente, que isso que possa ajudar vocês um pouco. Tem um monte de livros que a gente pode indicar, tem um monte de conversas que a gente pode ter, um monte de referências que a gente pode dar. Mas eu quero que você saiba que aquilo que você acredita, aquilo que a sua fé te faz crer, é o mais importante. Eu agradeço ao Enos, a Rumap, ao pastor Edson. Eu peço perdão aos meninos aí, Denilson, Massal, todos os que eu brinquei, se eu os ofendi, ou qualquer irmão, se falei alguma bobagem, me perdoe, eu sou assim. E de coração eu espero que isso ajude vocês em nome de Jesus. Muito obrigado.